Foi. A gente não é Elsa, mas adora uma guerra fria. Piadinha sem graça essa, mas isso é pra gente falar sobre Guerra Fria. Não tem nada a ver com Elsa, não tem nada a ver com Olaf. Foi um momento que Estados Unidos, pensando que tinha o poder, eu tenho poder, eu tenho a bomba, queria dominar todo mundo com seu capitalismo, pensou que a Rússia, ou seja, a União Soviética, ia se dobrar a seu poder, e a União Soviética disse não, eu quero também ter a bomba, eu quero ter eu sou comunista e vou ter a bomba também. E aí começam a luta ideológica entre Estados Unidos da América versus União Soviética. E esses caras começaram a se rivalizar em corrida armamentista, alta tecnologia, nos esportes, na cultura, em tudo. Os caras rivalizaram. Eu sou melhor do que você. Não, eu sou melhor do que você. Eu tenho a bomba. E o outro, eu vou ter a bomba. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Mas ninguém matava ninguém. Por isso que era Guerra Fria, que vai começar em 1900 e vai começar no final da década de 40 e vai até 1990. Eu devo procurar aí um link para colocar para vocês do final da Guerra Fria. O que seria esse link? É o Pedro Bial falando ao vivo de Berlim com a queda do muro de Berlim. Eu vou colocar esse link aí depois desse vídeo aqui, depois da nossa discussão. Bem, eu vou procurar, não vou prometer, mas eu vou procurar, com certeza aqui no YouTube tem. Bem, então o mundo se divide em ideologias. O comunismo, Stalin, que não queria grandes coisas, simplesmente estava mais preocupado com o seu lado oriental. Para ele, a zona de influência, então, o lado oriental vai ser comunista. Beleza, então o meu lado aqui é comunista, eu vou me preocupar com ele. E os Estados Unidos, no certo, seria se preocupar com o seu ladinho. Mas não, ficou com medo da ideologia do cara. Se o Stalin chegar aqui com o comunismo, vai abrir a cabeça do meu povo, o meu povo vai querer poder, vai querer direitos, e eu não quero ter direito para o meu povo. Aqui o capitalismo, mas tem que ter privilégio dos burgueses lá em cima e os pobres miseráveis lá embaixo. A gente tem que acabar com essa ameaça comunista, senão esse povinho daqui, lá dos Bronx, dos Queens, vai querer pegar o poder e aí vai ferrar com a vida vai ferrar a vida dos burgueses. Eu não quero isso. E aí cria-se um temor comunista. Stalin estava pouco se importando. Stalin está lá no cantinho dele, não queria nem saber de dominar a área aqui. Só foi querer dominar a área aqui para se defender. Obviamente que nenhum dos dois lados, só para deixar claro, que nem Stalin, nem os que seguiram depois de Stalin, e nem o Truman, e nem os que seguiram depois do Truman, ou seja, Kennedy, Nixon, Reagan, nenhum do lado é mocinho, nenhum do lado é bandido. Todos os dois queriam poder, dominação, quero um mundo. Eles só pensam numa coisa: money! Dinheiro. Os dois lados só pensavam nisso. Em tomar a hegemonia do mundo e ter poder e dinheiro nas mãos. Nem os Estados Unidos era legal, nem a União Soviética era legal. Ainda mais com o Stalin. Ou seja, o Stalin se apropria do comunismo, mas não tem nada de comunismo. Era opressão, medo
era totalitário. O Truman ele já era democrático, liberal, mas uma democracia que até hoje é uma democracia disfarçada de autoritarismo. Pois bem, obviamente que a gente vai nesse momento falar sobre o lado capitalista. Na próxima aula a gente vai falar sobre o lado comunista, que não tinha diferença nenhuma com a dominação capitalista. Só era modos diferentes. Bem, deixa eu apagar aqui. E vamos começar lá na Alemanha. Vamos tomar uma cervejinha. Não, cerveja não. Vamos comer um chucrute, que é aquele salsichão. Alemanha. Vamos supor que aqui é a Alemanha. Beleza? Aqui no meio, a cidade de Berlim. Bem, vamos recordar a aula passada, Segunda Guerra Mundial. Conferência de Alta de Potsdam. Na Conferência de Alta foram definidas as áreas de influência. Estados Unidos, França e Inglaterra comandariam a parte ocidental da Alemanha. Então aqui o lado do inglês, Estados Unidos e França. Do outro lado, a URSS, a União Soviética, que dominaria. Então eles dividiram a Alemanha desse jeito. Só que dividiram no modo de área de influência, que isso não quer dizer que até então o Roosevelt não estava pensando em guerra, só o doido do vice dele. Quando o vice dele ele joga a bomba atômica lá em Hiroshima e Nagasaki, as suas intenções eram imperialistas, mas para jogar o capitalismo no alto e para jogar a hegemonia dos Estados Unidos lá no alto. E aí, o que vai acontecer? Rompendo os laços, aí sim, vai ser uma guerra fria. E aí, a Inglaterra e a França, elas renunciam esse lado da Alemanha para os Estados Unidos ficam todo território. Então, o território capitalista e o território soviético. Bem, tinha gente aqui que, para não ficar separado de suas famílias, correram para o lado dos Estados Unidos, porque a cidade ia ficar dividida. A União Soviética, não gostando, faz um muro. Pronto. Divide a cidade. Divide a Alemanha. O Muro de Berlim. Quem ousasse a cruzar esse muro do lado socialista para o lado capitalista era fuzilado. Eu lembro pequeno no Jornal Nacional, que na época não era o William Bonner, mas o Cid Moreira, sou velho pra caramba, que dava a notícia que uma pessoa tentava cruzar o Muro de Berlim, isso no início da década de 80, e via os soldados russos, alemães, metralharem o cara em cima do muro e o cara caindo lá do outro lado, morto. Foi a parte ideológica onde torna-se material. O Muro de Berlim. Bem, e aí começa toda a Guerra Fria. Se você está assistindo a minha aula pelo celular, pela internet, agradeça a Guerra Fria. Se você tem uma comida quentinha, rápida, de um micro-ondas, agradeça a Guerra Fria. Se você faz videochamada através do Zap Zap, agradeça a Guerra Fria.
Porque todas essas tecnologias, se você tem o próprio celular, agradeça a Guerra Fria. Por quê? Porque isso foram corridas tecnológicas para poder acelerar um processo chamado de espionagem. Então, tanto o FBI quanto a outra parte, eles criavam serviços de inteligência para poder um investigar o outro. Então, o celular naquela época era estritamente militar, a internet era estritamente militar. A internet quando surgiu em 1950, mas só ficava dentro do Pentágono. A intranet e a internet. Chamada celular era somente para militar. Quem vê muito filme do 007, que via o cara lá falando com o próprio anel, aquilo era um celular. Mas na época era ficção científica. Mas na geral era um celular disfarçado. Não tem o smart clock, que você liga o relógio e começa a falar, e às vezes vê também vídeo chamada pelo relógio. Naquela época também. Os Jacksons, o desenho dos Jacksons, aquela família que mora em casas futurísticas com grandes robôs que falavam que eram anos de 2010, eram tudo misturado com videochamadas, aquela desenho mostrava tudo isso aí, era tudo militar, era tudo que os Estados Unidos estavam vivenciando. Mas ninguém tinha aqueles produtos dentro de casa, somente o exército dos Estados Unidos da América. E a União Soviética também produziam armas e produziam também tecnologia. Então a corrida armamentista de um lado e a corrida tecnológica. Então essa era a intenção da Guerra Fria. Bem, então um muro de Berlim separando as duas Alemanhas, e uma Alemanha vai ser a Alemanha Ocidental, a outra Oriental, e os Estados Unidos vai começar a bombardear o seu povo com propaganda a favor do liberalismo, capitalismo, contra os perigosos vermelhos comunistas. Vão fazer isso em séries de televisão, nos seus filmes de cinema. O Rambo lá, o Rocky Balboa, aquele filme de boxe, né? Treinando para combater o seu oponente, que era da Rússia, da União Soviética. Outra também, quando a gente vê uma série bem antiga, que não deve nem dar mais na televisão, dava muito na rede TV. A Jeanne é um gênio, onde ela era a gênia de uma lâmpada de um cara do exército dos Estados Unidos que era espião dos Estados Unidos contra a União Soviética. E a União Soviética sempre se ferrava nas séries. Engraçado que ela sempre se ferrava, a União Soviética. E o Truman, ele manda uma doutrina chamada doutrina Truman, que fala que todos os comunistas são inimigos e que a verdadeira liberdade seria a liberdade através do capitalismo, através da democracia aliada ao capitalismo contra a opressão do comunismo. E aí vai criar propagandas na televisão dizendo que a felicidade, a busca da felicidade é através do dinheiro. Até hoje a ideologia americana é assim. É através do consumo. Se você é feliz porque você tem um carro. Você é feliz porque você tem uma casa muito boa. Você é feliz porque você tem todos os eletrodomésticos dentro da sua casa. Essa é a verdadeira felicidade. A felicidade do consumo. Você ser rico. Quando você ser rico, milionário, você é muito feliz.
tem um filme que fala sobre isso. Um filme que lança essa ideologia. Um filme com Will Smith chamado A Procura da Felicidade. A felicidade do consumo, do dinheiro. E o filme é sempre pautado nisso. É a ideologia norte-americana. É a ideologia contra os poderosos inimigos comunistas. E aí o próprio Truman vai lançar o Plano Marshall. Marshall é o nome do seu economista. Esse Plano Marshall era um plano para você fazer que os Estados Unidos emprestava dinheiro para a Europa se reconstruir da guerra. Ou seja, para os seus aliados, Inglaterra, França e quem fosse aliado dos Estados Unidos. Só para os aliados dos Estados Unidos. Aí o leste europeu, que se dane. Mas vai dar dinheiro só para os aliados dos Estados Unidos se recuperar. É o plano Marshall, um plano econômico. A União Soviética pensou assim, vou me ferrar, vou criar aqui o meu. Aí o Stalin foi e cria o Comecon, que é a mesma coisa na versão comunista. Stalin vai dar dinheiro a todo o leste europeu, a todos os países considerados comunistas. Aí o Truman vai assim, então eu vou criar a OTAN. A OTAN até hoje existe. A Organização do Atlântico Norte. Seria uma força militar contra o comunismo. Se o comunismo atacar, a OTAN, juntamente todos os países capitalistas, vão atacar os Estados Unidos. Ou vão atacar os Estados Unidos, não, vão atacar a União Soviética. Aí a União Soviética olhou, vou me defender, vou criar o Pacto de Varsóvia, a mesma coisa que a OTAN criou. Beleza. E aí os dois ficaram assim, igual aquelas crianças de 5 aninhos. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso também. Pra te atacar. Aí o outro, eu também vou fazer isso pra te atacar. Eu vou atacar com a bomba. Eu também vou te atacar com a bomba. Porque a União Soviética consegue fazer a bomba atômica. E aí as duas potências têm bomba atômica. E quem se ferra? Nós do mundo inteiro. Porque se um entrar em guerra com o outro, se um entrasse em guerra com o outro, eu não estaria aqui para falar com vocês e nem vocês aí estariam me assistindo. Estaríamos todo mundo no plano espiritual, passeando nas nuvens com os anjos. Bem, e aí foi o temor. Obviamente que as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, não entraram em confronto direto, mas fizeram o mundo de um grande tabuleiro de xadrez, onde eles provocavam guerra localizadas em determinadas áreas para poder mostrar sua força. Foi assim com a Guerra da Coreia, com a Guerra do Vietnã, foi assim com ditaduras pelo mundo e por aí vai. Bem, obviamente que os Estados Unidos, a população dos Estados Unidos estava vivendo essa histeria. E aí teve um deputado maluco, sempre tem um deputado maluco, sempre tem alguém maluco na política, chamado Joseph McCarthy. E o Joseph McCarthy, ele lidera uma coisa chamada de caça às bruxas, mas versão Guerra Fria, caça ao comunista. Se você conhecer um comunista, denuncie. Se você tiver amigo comunista, se afaste dele e denuncie, porque você está fazendo um bom programa para os Estados Unidos. Seja patriota, acabe com os comunistas. E ele foi vendo comunista em tudo quanto é canto. Até que um dia ele se ferrou porque ele falou que o presidente dos Estados Unidos era comunista. Bem, essa histeria, a caça de bruxas, porque como os Estados Unidos estavam com medo de espiões russos entrarem no seu território, mas qualquer pessoa que pensasse no bem da outra
Por exemplo, se uma pessoa ajudava uma outra pessoa, era considerada comunista. Ia preso, julgado, ou era exilado, ou era preso, dependendo da posição hierárquica dele, ou era exilado, ou era esquecido na cadeia. E a histeria foi tão grande que muitos atores de cinema foram exilados, inclusive o Charles Chaplin, sendo acusado de comunista, muitos empresários, todo mundo sendo um acusando o outro de comunista, até que uma caixa chamou o presidente da época, eu acho que foi o John Kennedy, não sei, acusou o cara lá de comunista, que acabou sendo preso e acabou com essa histeria toda. Bem, os Estados Unidos estava tendo problemas dentro do seu território, probleminha bobo, segregação racial. Desde a independência dos Estados Unidos, onde a igualdade não foi respeitada, porque negro e pessoas pobres não tinham voz política na independência, permaneceu assim quando a libertação dos escravos chegou lá e os negros não poderiam ter voz ativa dentro dos Estados Unidos. Abraham Lincoln simplesmente, quando aboliu a escravidão, não pensou nisso. E como tinha uma ciência no século XIX que dizia que o negro sempre era inferior, uma ciência totalmente errada, isso fez com que alguns estados norte-americanos declarassem segregação racial. Negro não poderia ter os mesmos lugares que brancos. Os lugares melhores eram do branco, pior era do negro. O negro sempre tinha repressão policial. Sempre a polícia chegava lá para sacanear o gueto, para sacanear lá os queens, quebrava a casa dos negros todinha, quebrava os negros todinho, por aí vai. E eles ficavam sempre na melhor. Era a segregação racial, vamos caçar preto. O famoso grupo KKK, grupo no qual pertenceu Donald Trump, ele era desse grupinho, KKK, Ku Klux Klan, que perseguia negro e matava. Ele era do Ku Klux Klan. Ele era uma milícia que se vestia do Zé Gotinha do Mal, todo de branco, e matava os negros. Ah, e esse grupo era evangélico, tá? Era protestante. Bem, e aí o que acontece? Surge dentro do movimento negro formas de resistência. De um lado, Martin Luther King, Júnior, ele era pastor protestante, e negro. E ele começou uma campanha nos Estados Unidos contra a segregação racial. Só que a ideologia dele, ele vai se inspirar em Mahatma Gandhi para fazer uma resistência com a não violência. I have a dream. Quem já ouviu falar, ouviu no discurso do Martin Luther King histórico, I have a dream. Eu tenho um sonho de que toda nação seja igualitária, em que vamos ter um presidente negro. E teve um presidente negro, o Barack Obama, e por aí vai. Então, ele fazia não violência. E de outro lado, que é o lado mais popular, tinha o Malcolm X. Quem vê aí muito filme do Brooklyn, filme feito lá no Queens, Malcolm X, que era o líder dos Panteras Negras. Quem vê muito, quem odeia o Chris, vai falar sobre esses carinhas aqui, o Malcolm X,
Todo Mundo Odeia o Chris não aparece. E quem quer entender um pouco mais dessa segregação racial, vejam Todo Mundo Odeia o Chris. Por que todo mundo odeia o Chris? Porque o Chris é negro. Bem, então, Martin Luther King e Malcolm X, ou Malcolm X, eram os principais líderes contra o movimento racial. Só que esses aqui, Martin Luther King, pregava a não violência, através de uma resistência pacífica, ou seja, você não dá importância aos carinhas lá brancos que quiser, por exemplo, no ônibus. Os lugares da frente eram para os brancos, os lugares para trás no ônibus eram para negros. Só que quando não tivesse lugar para branco na frente, um branco poderia sentar em qualquer lugar, o negro não. E aí houve um carinha que entrou no ônibus e queria sentar no lugar de uma menina negra. A menina negra falou assim, não vou sentar aqui, você não vai sentar aqui, quem vou ficar sentado aqui. O ônibus não saiu do lugar e a menina foi presa pela resistência dela. Ela era seguidora de Martin Luther King. E aí todo mundo fez a movimentação contra o carinha branco, o ônibus inteiro. E deixaram a menininha. Bem, esse lado aqui. Já o Panteras Negras falava o seguinte: o policial está invadindo aqui, Os Panteras Negras se uniram e mataram os policiais. Era um grupo armado. Era radical. Luta armada. Um matando o outro. Ou seja, matava os policiais, matava o KKK. KKK chegava com aquela roupa de Zé Gotinha do Mal. Se chegasse um Pantera Negra perto dele, matava o KKK. Bem, isso fez com que os Estados Unidos acabassem com a segregação racial. Não existe hoje segregação racial, graças a Martin Luther King e ao Malcolm X pela pressão internacional. Mas só que tanto Martin Luther King quanto Malcolm X foram assassinados por causa de suas ideologias. Mas morreram, mas deixaram os Estados Unidos longe da segregação racial. Então os Estados Unidos hoje é uma terra que não tem racismo. Tem pra caramba. Até hoje tem racismo nos Estados Unidos. Um exemplo é o Donald Trump lá, presidente racista. Diferentemente de um outro presidente que teve lá, que foi o Barack Obama, que era negro e deu oportunidade de voz ativa para os negros. Ou seja, uma parcela dos Estados Unidos não estava contente com isso e colocaram o Trump lá. Bem, não teve somente esse probleminha dentro do território dos Estados Unidos, ou seja, a segregação racial, mas também a própria luta contra o consumismo. Hippie. O movimento contra a cultura. Os hippies. Os hippies eram pessoas legais, paz e amor. Eles, o introdutor deixa você assim, no ápice psicodélico. Montão de nuvenzinhas brancas. O amor, beleza. O amor livre. Você poderia se relacionar com quem quiser. Homem, mulher, pode se relacionar à vontade. Eles eram contra o consumismo, era contra o trabalho. Tudo que os Estados Unidos tinha de ideologias, eles eram contra. E contra a guerra. Quem participava do movimento hippie? John Lennon. John Lennon foi um grande pensador do movimento hippie. Imagine all the people. Ele era o próprio hippie. Living for today. Oh. Janis Joplin também era hippie. Janis Joplin é uma cantora que ela era tão hippie
que aos 18 anos de idade já estava quase morrendo. Ela morreu de overdose. A Janis Joplin. E outros cantores também, muitos, né, deram hips. Eles tinham cabelão grandão, movimento Woodstock, né, que era um movimento de música, o rock. Você tinha lá o Bob Marley. Bob Marley era um hipaço. Ele que levava toda a diversão para os hippies. Opa, chegou aqui! Fumacinha para todo mundo! Uhul! Eles eram contra o consumo. Eles queriam proclamar uma economia que dava essencial, uma alimentação essencial para viver e viver de brisa. De brisa, literalmente. Eu tô na brisa. Esse era o movimento contra a cultura. O movimento rico, o rock, começa a partir daí, bombar. Bob Marley também, que se foi por causa disso. Então esse era o movimento hippie que começou nos Estados Unidos e que fez pressão, que surgiu nessa Guerra Fria. E o que eles mais faziam pressão era contra as guerras planejadas, tanto pelo lado capitalista quanto pelo lado comunista. E uma das principais guerras que eles foram contra foi a Guerra do Vietnã, onde fizeram um grande show, Woodstock, contra essa guerra. O John Lennon era mais pancadão, que colocou a imprensa, ou seja, a televisão dentro do quarto dele de hotel, na lua de mel com a Yoko Ono. Ele, peladão, ao vivo, juntamente com a Yoko Ono, sua esposa peladona, cantando contra a guerra do Vietnã. Freedom, eu quero liberdade, imagine on the people, lá, peladão. Obviamente que os Estados Unidos não gostou, e ninguém gostou daquilo dali. Quem era contra a guerra, obviamente que adorou. Só que o John Lennon foi assassinado depois disso. Não sei por quem e quem mandou. Pode ter sido algum no governo aí dos Estados Unidos, mas não sei. Então essa foi a aula de hoje. Primeira aula sobre Guerra Fria. Mais tarde, na próxima aula, a gente vai falar sobre o lado comunista. O que estava acontecendo no lado comunista? Era quase igual o lado capitalista, só muda o nome, só muda o rótulo. Ok? Vamos discutir isso e depois, semana que vem, a gente volta.